Olá pessoal, eu sou o professor João e hoje eu venho aqui no nosso Grillicast para falar de um assunto muito importante. Um assunto que permeiam os pais, permeiam todos da nossa sociedade, que é falar sobre as crises na adolescência. Bom, pessoal, hoje com muita alegria eu trago aqui uma pessoa muito especial para falar sobre esse tema, que é psicóloga, psicanalista, e é a pessoa que vai orientar a nossa conversa de hoje, que é a Tamires Pires. Bem-vinda, Tamires. Obrigada, João. Obrigada pelo espaço e trazer à tona um assunto que é tão interessante para todos nós. Imagina, nós que agradecemos. Tamires, para a gente quebrar o gelo logo no início, eu acredito que o pessoal que está assistindo já clicou no vídeo, quer saber um pouquinho de como que é enfrentar a fase da adolescência. Por que é tão complexa? Por que é tão difícil? Por que todos os campos que o adolescente permeia tem tanta dificuldade assim de se lidar com a vida, né, com o mundo? De fato, é uma fase que tem muitas mudanças e, bom, eu gostaria de embasar um pouquinho nisso na psicanálise. Então, Freud, ele fala tem o desenvolvimento psicossexual da criança, até determinada idade, isso acontece um pouco solto, né? Então tem a fase oral, a fase anal, a fase fálica, e depois desse período entra uma fase de latência, que é quando dá uma acalmada no nosso psiquismo. Logo depois vem a puberdade, que aí vem tudo junto de novo. Então é um vulcão ali dentro, né? Coincidentemente, o nosso psiquismo acaba se encontrando com as mudanças corporais. A mudança de cobrança. Você precisa saber o que você vai estudar depois que terminar o colégio. Você precisa arrumar emprego, você precisa arrumar seu quarto. Então, é muita coisa para esse adolescente. Com certeza. Eu digo assim, Tamires, passar pela adolescência é sempre transformadora. Existe um grande divisor de águas para muitos alunos que começam a perceber que o mundo exige muitas cobranças. Sim. Que na infância elas são, de repente, até transparentes para as crianças, né? E eu vejo do lado de cá da sala de aula muitos desafios que nós acabamos esbarrando e que, ao meu perceber, houve uma grande divisão, uma grande piora em alguns pontos desde a pandemia. Você acha que houve intercorrência da pandemia para dificultar essa percepção de mundo que os adolescentes têm? Sim, acredito que não só a pandemia deu um boom nisso tudo, porque ficou um confinamento e esse isolamento da interação social mesmo, que a escola também propõe. Mas a gente pode voltar um pouquinho mais em relação às telas, né? É uma falsa sensação que está interagindo e não está. Né? A gente precisa desse contato, né? Então, sim, dificultou muito. E aí eu acho que com a pandemia veio a questão ansiedade, que antes era uma coisa assim, meio camuflada, e começou a perceber que adolescente tem crises de ansiedade, né? E as crises, quando eu digo, é essa sensação, esse mal-estar que o corpo gera, né? É o isolamento no quarto, mais quieto. Então, e aí? O que a gente faz com tudo isso? É bem complexo, né, Tamires? E eu percebo que, aproveitando esse gancho, muitas famílias, e eu digo não só em escola, mas no dia a dia, no decorrer da nossa vivência como professores, eles têm dificuldade, às vezes, de ouvir os adolescentes. Talvez pela rotina, fica difícil criar esse espaço de comunicação saudável e direto. O que você poderia dizer para as famílias em relação a isso? De como aproximar na comunicação com os adolescentes, para compreender melhor? Primeiro, eu acho que é validar o que o adolescente está sentindo. Então, por mais que é uma fase complexa, mas é a fase que eles estão vivenciando. Então, aquilo tem uma importância. Aconteceu um fato dentro da sala de aula. Tá, me conta mais sobre. Não é mas você foi errado. Não, o fulano foi errado. Não, me conta a história disso. Né? E eu acredito que para uma aproximação, até no âmbito familiar, é você se ouvirem. Né, minimamente se ouvirem, não apenas ordenar, não apenas cobrar que cumpra aquelas regras, né, mas ouvir o interesse daquele adolescente também, que não vai ser igual o de um adulto, né, mas é o mundinho deles.
Exatamente. Muito bom. Inclusive, na sala de aula, eu sinto e eu acredito que os outros professores também vão sentir a mesma coisa. Alguns adolescentes, eles se abrem bem mais conosco do que às vezes com a própria família. Sim. Eles se sentem, de certa forma, mais confiantes ou mais à vontade para se abrir aqui. E esse fenômeno tem me deixado bem intrigado do porquê que, de repente, eles se sentem mais à vontade de se abrirem com pessoas que não são da família, que, de repente, são até estranhos. Eu já presenciei adolescentes que conversavam sobre a vida com pessoas desconhecidas, mas não conversavam com conhecidos. Existe algum olhar da psicanálise para trazer para esse fator, para esse fenômeno? Aí eu acho que eu vou trazer um pouquinho da minha experiência com o consultório, na clínica, né? Então, quando a gente chega, é sempre visto assim, como um problema. Então, chega um adolescente com um problema. Para a psicanálise, para a psicologia, não vai ser um problema, vai ser uma demanda que a gente vai ouvir. Adolescente é desconfiado. Então, para a gente criar um vínculo com aquele adolescente, leva mais tempo, né? E muitas vezes no meu trabalho, a gente reforça a questão do sigilo. Então, a gente só vai quebrar um sigilo em caso de correr o risco de vida. Então, a gente quebra esse sigilo. Caso contrário, a gente convida o adolescente para participar das devolutivas que faz com os responsáveis. A gente combina antes o que vai ser falado e o que não vai ser falado. Então, acordos, né, que pode levar essa dinâmica que tem no consultório, a gente pode levar para um âmbito familiar também, né? Parece que não tem mais uma questão de intimidade nas famílias. Isso é triste. Muito. E acredito que com o advento das telas, isso acaba agravando essa dispersão e essa desunião das famílias. Eu vejo que é difícil. Até para nós, professores, eu costumo falar para os alunos e para os meus colegas. Antes da pandemia, eu tinha um hábito de leitura maior, com mais frequência, e tinha menos dificuldade. Sim. Eu até notei que a minha habilidade de leitor, ela está mais dificultosa agora, né? E acredito que a psicanálise e a psicologia deva trazer um olhar neurocientífico para isso. Sim. Que é explicável. Agora, você falou muito da questão desse conflito entre dessas gerações, né? De você ter os adolescentes e as outras gerações. Aqui nos colégios, na escola de forma geral, é muito difícil os adolescentes seguirem regras. Eu entendo que as regras trazem uma ideia muito ruim de aprisionamento, de barreira, mas muitas das vezes elas são necessárias para a gente ter uma convivência social pacífica e harmônica, né? Como você acha que os pais, junto com a escola, podem tentar dialogar para ajudar esses adolescentes que têm dificuldade de seguir regras? Talvez seria interessante a gente pensar em acordos, né? Porque tem coisas que não tem acordo. É aquilo que precisa ser seguido. E isso é até um treinamento para uma vida adulta, né? Porque a gente tem regras que a gente não quer cumprir, mas a gente cumpre. Como sociedade também, né? A gente precisa ter regras. Mas eu acho interessante, para o âmbito familiar, para o âmbito escolar, acordos. Precisa ser seguido. Então, o que a gente pode pensar? Dá para flexibilizar essa regra? Não dá para flexibilizar? A frustração faz parte. A gente cresce, né? Desde lá de pequenininho se frustrando. Perfeito. E coincidentemente entramos no bloco 2 para falar sobre frustração. A frustração dos adolescentes é um assunto, Tamires, muito difícil. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com as emoções, principalmente essa fase, já que você falou que é esse vulcão de turbulências que passa e permeia eles. Nós também lembramos da nossa época de adolescência, apesar de que da visão adulta agora é um pouco diferente, né? Mas como você acha que esse período pode ser melhor aproveitado de forma a ajudar os adolescentes, tanto do ponto de vista da saúde mesmo, da área de estudo, quanto da nossa, como sociedade? O que a gente pode fazer para amenizar? Acredito que sempre falar sobre já estica ali a questão. Né? Então, quando a gente pensa na obrigatoriedade do socioemocional, já é pensando vamos falar sobre emoções.
né? Então, é muito pouco ainda, só um dia na semana falar sobre isso é pouco, mas é o início de alguma coisa, né? E acredito que é não ter medo de cara feia. Sabe assim, quando Sim. falou um não e fez cara feia, é isso mesmo. Daqui a pouco mesmo. vai ter uma elaboração. Muito bom. Tamires, vou passando agora então para uma parte mais moderna do assunto, que é ainda sobre a adolescência, mas da inferência que as mídias, que as séries, os filmes trazem para os adolescentes, porque eles consomem muito disso, tal qual os adultos, mas eu acredito que a forma de absorção deles desses conteúdos é diferente. Eu vejo que causa um impacto muitas vezes diretamente na vida deles, porque o social deles é a escola, Sim. muitas das vezes. Então, como que você acha que essas mídias podem trazer de influência para os adolescentes de forma positiva? Porque a forma negativa nós já conhecemos. Sim. Filmes violentos, séries que de repente trazem assuntos que não são ideais para os jovens. Como você acha que a gente pode mesclar essa modernidade trazendo para eles uma referência boa? Acredito que, na verdade, eu acho que já está na construção disso, né? Porque é o mundinho deles. Eu acho que a nossa geração deve ter sido a última do analógico, porque eles já são totalmente tecnológicos, né? Certeza. Telas e tudo mais. Então já faz parte. Eu acredito que aumentar o tempo de conteúdo, então conteúdos muito rápidos vicia muito mais, então aumentar para ter absorção de alguma coisa daquele conteúdo, porque pouco tempo não está absorvendo nada, pelo contrário, está deixando ele mais impaciente ainda de querer mais e mais. Então uma forma que eu acho interessante, além dos assuntos que faz parte da adolescência, então assuntos até polêmicos, pode ser tratado de uma outra forma, de uma linguagem mesmo que seja mais acessível para eles, de tá tudo bem, é isso, validar o que eles estão sentindo, que eles fazem parte daquele mundinho também. Perfeito. E é tão importante nós nos inserirmos nesse mundo, né, Tamires? Pelo lado da sala de aula, eu vejo que o professor, ele precisa estar participante, ele precisa vivenciar aquilo. A princípio, no meio da pandemia para frente, eu criei, acredito que os leitores que trabalham ou que trabalham na área da linguagem, os professores, enfim, estudiosos, acabaram criando um pouco de aversão com tecnologia, porque vivenciou tanto aquilo obrigatoriamente que ufa, terminou, vamos sair daqui, né? Sair correndo daqui. Mas eu percebi a necessidade de voltar para ela, porque os meus alunos estão lá. Sim. E da minha presença lá, para poder equilibrar esse jogo. Porque é um jogo, a gente precisa disputar com o TikTok, com o YouTube, com as redes sociais, né? A atenção deles. Então, você acha que esse pertencimento, de repente, tanto para os professores, quanto para a sociedade, para os pais e mães, de estar presente nesses meios de forma consciente, regrada, e é realmente furtivo, auxilia mesmo a entender, a compreender? Sim, sim, até porque eu acho que a presença já é um presente, né? Porque ela marca alguma coisa. Então, a sala de aula é um território que o professor está marcando. O aluno precisa estar ali presente. Então, coincidiu, assim, de ter a lei que proíbe o celular na escola foi maravilhoso, né? Porque a gente retorna, volta uns passinhos para trás mas a questão é como que meu filho vai avisar? Secretaria. A gente já não fazia assim antigamente? Sim. Então, por que não retornar? Está sendo extremamente frutífero. Com certeza. E olha, em primeira mão, queria dizer também que aqui no colégio eu venho percebendo uma gigantesca melhora depois dessa lei, tá? Nós temos alunos que estão montando cubo mágico. Nós temos alunos interagindo socialmente, conversando, olha só, que é raridade. Adolescentes conversando uns com os outros. E aí houve esse grande susto de, ai meu Deus, tiraram os celulares, os adolescentes já nos comunicam. E agora? Né, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eles vão voltar ao que deveriam ser. Ativa uma criatividade, né? Até no tédio eles vão criar alguma coisa. Sim, e o tédio, né, Tamires, eu acho que um dos grandes defeitos da sociedade, na minha opinião, foi ter encarado o tédio como uma coisa ruim. Sim. Porque você, às vezes, não fazer nada é fazer alguma coisa. Sim.
principalmente pelo nosso cérebro. Uhum. Não é à toa que a gente precisa de descanso também. Descanso, exatamente. E muita gente se engana achando que, eu vou descansar, vou dar uma zapeada aqui no telefone. Não é descansar, né? O cérebro, como que o cérebro reage, Tamires, quando o adolescente, por exemplo, terminei a prova, cheguei em casa, agora eu vou descansar e vou entrar no TikTok. Ele continua trabalhando, né? Até porque o desenvolvimento da parte frontal do cérebro demora, chega ali próxima à fase adulta para terminar um desenvolvimento. Então, o órgão em si está em desenvolvimento ainda, já está trabalhando por si só. Então, Sim. imagina, você termina um esforço gigantesco, que é uma prova, e depois ainda chega um monte de conteúdo, é muitos estímulos de todos os lados. Sim. Tamires, volta e meia eu procuro livros para entender os adolescentes. Então, eu sempre estou procurando essas alternativas e às vezes eu me sinto assim, mesmo com algumas leituras, ainda incompleto. Porque eu sinto que ainda tem muito mistério envolvendo essa fase. Se eu me sinto assim, eu imagino os pais. Que ainda, para completar, tem uma rotina cansativa. Sim. E tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo agora trabalham numa jornada muito árdua. Não tem tempo, às vezes, de sentar e conversar do jeito que queria. Sim. Do tempo saudável. Mesmo para essas pessoas com rotina intensa, você acha que é possível proporcionar para o adolescente um caminho de diálogo ali bom, saudável, de auxílio? Você tem algumas dicas? Sim. Primeiro, se você gosta de leitura, eu deixo uma indicação de Geração Ansiosa. É um livro que no início, ele vai deixando a gente muito para baixo, assim, de meu Deus, não tem mais saída. E no final, ele retoma de que é preciso a gente se unir e fazer alguma coisa para essa geração também, né? Então, tirar o celular, é proibido tela no quarto, coisas que já eram assim, né? Sim. E sim, é possível, independente da realidade que esses pais vivem, né? Que cada um tem uma realidade. Primeiro, não importa a quantidade de tempo, mas sim a qualidade. Como que está sendo essa qualidade? Então, o adolescente vem falar, e o pai também, ou a mãe também está no celular, né? Então, deixar esse celular, e vamos falar o celular, mas a tela numa forma geral, né? Deixar um pouco de lado e realmente ouvir o que tem para falar, né? Porque só assim a gente vai conseguir ter a confiança daquele filho, né? Que não é fácil mesmo. A gente pode voltar nas nossas lembranças. A gente não queria compartilhar muitas coisas com os pais também. Não mesmo. E falando em compartilhar, eu percebo uma comunicação mais violenta. Então, principalmente vindo dos adolescentes, não se vê mais aquele com licença, aquele sai da frente. Ou então, por favor, o obrigado. Imagina, foi esquecido no churrasco. As palavrinhas mágicas, As palavrinhas mágicas lá da infância. E aí eu percebo muito das reclamações de mas minha mãe fala assim comigo, meu pai fala assim comigo lá em casa. E você acha que essa troca também proporciona uma falsa realidade para eles de que está tudo bem agir assim fora de casa, porque em casa eu também tenho essa convivência dessa forma? Você acha que como que a gente pode orientar isso, sendo que em casa às vezes eles têm essa comunicação violenta, mas aqui a gente precisa dizer não pode. Como colocar essa barreira e eles entenderem que ela é necessária, mesmo tendo aval? Sim, talvez seria muito interessante a gente pensar assim, vai ter regras na escola e em casa essas regras podem ser diferentes, né? Até porque são papéis diferentes, mas é trazer ele para um diálogo, de falar assim, o que você imagina que eu sentiria se você falasse assim comigo? Né? Porque somos pessoas, lidando com pessoas. Então, por que a gente não se respeita? Minimamente. Perfeito, né? Com certeza. Bom, Tamires, vamos nos encaminhando para o terceiro bloco agora. E eu queria entrar numa parte que é uma parte muito delicada, que é a parte emocional dos adolescentes, que muitas das vezes aflora mais no ambiente escolar, porque é um meio social, do qual é uma miniatura do mundo para nós professores. Então, aqui é o mundo deles. Então, se de repente o adolescente perde um amigo aqui, é como perder um amigo de longa data
Sim. na vida adulta. Uhum. A tristeza, a melancolia, a reclusão, os alunos eles demonstram isso muito facilmente. Uhum. É bem perceptível na sala de aula. Como que nós daqui da escola podemos ajudar, nós professores, pessoas que trabalham? Qual é a melhor estratégia? Identifiquei que o aluno está melancólico demais. Uhum. Não é só uma emoção, parece que é uma coisa que persistiu. Uhum. Quais são os procedimentos que a gente pode fazer para auxiliar esse adolescente logo de antemão? Só essa percepção já é alguma coisa, né? Que você vê que esse adolescente está diferente de uma normalidade dele. Então, é interessante essa percepção, é interessante uma escuta ativa do professor, que eu acho que já faz, né? Talvez não num olhar como um profissional da saúde mental, né? Mas já tem ali uma escuta, já tem um olhar diferenciado, comunicar à família, né? Perfeito. Porque é papel da família pedir talvez a escola pode encaminhar para profissionais, mas é o papel da família ter essa procura, ter essa responsabilidade de levar, ter esse cuidado. Perfeito. E é tão importante ouvir o lado da ciência, o lado de vocês, porque acaba complementando o que a gente vem fazendo com o socioemocional em escolas. É claro que nós, como pedagogos, nós temos limitações, né? Mas jamais podemos diagnosticar. Sim. Mas é sempre importante nós termos um olhar de encaminhamento para um profissional. Olha, acho que está passando um pouco do limite essa sua tristeza. É recomendado o professor, de repente, orientar as famílias? Olha, é interessante procurar um acompanhamento psicológico para esse adolescente. Você acha que essa recomendação, ela precisa ser feita com frequência ou só quando realmente tem uma reincidência dessas tristezas? Ou logo de antemão já é importante recomendar? É interessante assim, na matéria de socioemocional, tentar entender que tristeza é essa, porque tristeza faz parte da gente. Tem momentos da nossa vida que a gente está mais triste mesmo, por ter rompido uma amizade, um relacionamento, né? Então a gente fica mais triste. Mas se percebe que está se estendendo isso, é hora de procurar uma ajuda profissional. Né? E às vezes não é nem em um consultório individual, às vezes em grupo, né? Um grupo de adolescentes saindo do meio escolar, que ele já possa falar, ser ouvido, acolhido e compreendido dentro daquele grupo que ele está vivenciando, já é de grande ajuda. Perfeito. Tamires, o papo está muito bom, mas nós estamos na reta final e eu queria que você deixasse um recadinho para as famílias que estão começando a enfrentar essa fase da adolescência ou que já enfrentam, que estão assim desesperados, sem saber o que fazer e principalmente um olhar de qual é o papel, qual é o meu papel a cumprir. Bom, para as famílias que já enfrentam, eu acho muito interessante, se está com alguma dificuldade, uma ajuda profissional para receber uma orientação, que muitas vezes não é nem o próprio aluno, o próprio adolescente, às vezes a gente precisa retomar um pouquinho com os pais, né? De olhar para esses pais primeiro, que vai acabar respingando nesse filho, nessa filha, né? Nessa dinâmica familiar como um todo. E pensar que problemas todos nós enfrentamos como sociedade. Né? Estamos inseridos aí numa sociedade. E que se está muito difícil, a ajuda profissional ela vem para somar. Né? É uma escuta, é se livrar um pouquinho desses estigmas que a gente tem de um passado. Com certeza. E eu queria mais do que nunca agradecer a sua presença hoje e dizer que a área da psicologia, ela salva vidas o tempo todo. E eu sou um exemplo disso, porque se não fosse a psicologia, na época do meu vestibular, eu estaria com problemas muito sérios em relação de me entender como pessoa, como adolescente na época. E foi muito, muito, muito significativo. Mudou a minha vida mesmo. Eu passei a entender muitas coisas que precisavam ser esclarecidas na época. Sim, obrigada. Muito obrigada. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Então, sim, a psicologia ela salva vidas, né? E a gente tenta, muitas vezes foge da nossa alçada, mas a gente está ali tentando e tentando.
Bom, pessoal, nosso Grillicast de hoje chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer quem ficou até aqui. Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Se inscrever no canal do YouTube, se inscrever na nossa página do Instagram lá do Colégio Grilli. E fica aí porque o próximo Grillicast está incrível. Até mais, pessoal!